Eu lembro que na época em que eu tinha uns 2, 3 anos, a minha mãe sempre relatava, sempre contava que era muito comum na zona rural onde a gente morava ver passar aqueles tanques, né, dos militares, aqueles carros blindados pela rua e que mais de uma vez também entraram na casa da minha mãe, destruíram tudo, né, colchão, as mesas, o chão, né, o piso mesmo, procurando armas desse movimento de liberação nacional MLN, do qual o Pepe Mujica pertencia, né, esse movimento guerrilheiro. Achando que a gente, logicamente, porque morava perto da casa dele, nós escondíamos armas, né, ou nós tínhamos ainda uma espécie de reservatório de armas que eram dele, tá? E logicamente não, porque tudo o que acontecia dentro do movimento não estava envolvido com os vizinhos dele, não tinha nada a ver com isso, né? Mas a gente lembra, tem essa lembrança desses momentos realmente tristes, né? Porque é uma família, minha mãe contava que até quando ela estava grávida de mim, uma vez aconteceu isso, né? Ela teve quase um surto esse dia e porque entraram, né, de forma agressiva, procurando armas e perguntando o que eles, meu pai e ela e meus irmãos, tinha a ver com o Pepe, né? Se nos conhecíamos. Então essas histórias eram bastante comuns nessa época. Eu nasci no ano 1978, então nós estávamos em pleno regime e na época mais dura até do regime ditatorial. O Mujica, depois que ele se tornou presidente, eu acredito que ele se tornou presidente também por essa luta constante quando foi senador, né? E esse reconhecimento por ele ter sido coerente, né, como político no nosso país. O povo começou a acreditar, né, começou a ver que o Mujica realmente era um personagem que ia fazer muito bem na nossa política, no nosso país. Com certeza, naquela época, quando ele assumiu, antes de assumir a presidência, antes de ser eleito como presidente, parte da população tinha medo de que, por ele ser um político radical, da esquerda radical, o país se tornasse, né, outra ditadura, né, uma ditadura da esquerda. Porém, foi completamente o contrário. Foi um momento que o país teve os avanços em questões de direitos humanos, em questões de participação social e de direitos das minorias mais contemplados, né, enquanto se a gente compara com outros países da Latinoamérica. Nesse momento, né, surgiu no Uruguai a possibilidade, por exemplo, do aborto, tá? Aborto assistido, o aborto como uma forma de diminuir a morte de mulheres por causa do aborto. Tá? Essa é a política principal. A ideia era, se nós tornarmos o aborto legal, nós vamos conseguir, né, que as mulheres já não morram como estão morrendo por falta de atenção, por falta de controle. E com certeza tudo isso levou a que a gente pensasse também, nossa, agora está liberado o aborto, todas as mulheres vão abortar e vão fazer uma coisa. E não, o Estado preparou psicólogos, profissionais,
para acompanhar, para poder ter essa, para que as mulheres pudessem ter essa ajuda, né, profissional constante na sua decisão do aborto, e para que o processo também fosse legal e nas condições necessárias, né, e de condições que não tem a ver só com a questão médica, sino também com a questão posterior do processo do aborto em si, né? Que é o acompanhamento da mulher e as condições econômicas. Então, tudo isso, tá? Hoje a gente consegue, com os resultados que foram analisados, identificar que foi realmente um acerto, que foi algo que está dando certo no nosso país. Eu sempre identifico isso, né? Eu sempre destaco, né? No nosso país, essa ação deu certo. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, ultimamente a lei trans, né? Uma lei que também respalda as transexuais, os transexuais, a marihuana, né? A maconha, a legalização da maconha, que também, igual que a legalização do aborto, trouxe, né, garantias às pessoas que consumem maconha, de ter um produto legal e sem químicos que interfiram nisso, e com uma garantia de que o tráfico também ia começar a diminuir. E começou a diminuir de fato. Nós temos agora o Estado tem um controle disso e evita, né, que as pessoas que estão traficando, que se aproximavam às escolas, aos adolescentes, tenham hoje esse poder, né, de se vincular com os jovens, né? Então, o controle de tudo isso trouxe resultado. É uma discussão muito ampla, mas para que vocês vejam como hoje podemos ter os resultados e analisar os resultados de todas essas novas disposições legais que a partir do governo do Mujica começaram a levar o Uruguai a um patamar diferente e como referência de políticas sociais. Então, é mais uma questão importante falar sobre Mujica. São muitas coisas, realmente. Nós queremos muito a essa pessoa, Pepe Mujica. Hoje, atualmente, na política atual, também ele continua sendo uma referência. Ele é muito escutado pelos seus colegas e por outros partidos também da oposição, tá? E logicamente, temos que pensar que um ser humano que leva, né, a outros países, quando ele faz as suas conferências, né, um pouco da nossa identidade uruguaia. E esse filme que vocês estão aí analisando e trabalhando hoje, só conta uma parte, né, que talvez seja a mais importante de porquê, né, a luta do Pepe tem sido relevante no Uruguai. Porque esse filme conta um pouco o processo interno, subjetivo do ser humano, os efeitos que causa a reclusão, a tortura, e tem uma parte que um dos militares fala, um capitão que está aí fala, né, que a ideia é deixar eles loucos, tá? E foi muito interessante isso, porque não conseguiram, né? E o Pepe sempre fala disso, né? A liberdade é livre e a liberdade está na cabeça de cada um, né? E por mais que exista essa repressão, essa tortura, né? Essas condições ínfimas de existência e que também transmite a miséria humana, no caso de quem estão perpetrando isso, o ser humano consegue se libertar na sua cabeça e se conservar também. É difícil entrar no cérebro do ser humano, né, na cabeça, nas suas ideias, e eliminá-las. Não é tão fácil, né?
e acho que isso fala um pouco da esperança que o Pepe teve e da esperança de mudar um pouco a nossa realidade. Bom, eu queria só compartilhar isso, acho que o vídeo ficou muito extenso, mas hoje realmente nós que conhecemos pessoalmente o Mujica, temos falado com com ele, temos essa lembrança de um ser humano realmente muito querido e muito respeitado. Um abraço a todos e que tenham boas reflexões sobre esse filme.